Retornando da nossa segunda parte da terceira aula de Atos dos Apóstolos, essa matéria tremenda, Atos da Igreja, da nossa história, a história da Igreja primitiva. Estamos falando acerca do derramar do Espírito Santo em Pentecostes. O resultado disso foi o discurso que Pedro se levanta e agora começa a pregar com ousadia, a pregar com intrepidez, a partir do versículo 37 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que eu estou lendo para você na edição revista e corrigida e da Bíblia Viva. Agora nós vamos falar da Bíblia Viva, versos 37 a 41. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente, que disseram aos apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o Espírito Santo, que será dado a vocês, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão nas terras distantes. Então Pedro pregou um longo sermão falando a respeito de Jesus, procurando convencer todos os seus ouvintes a que se salvassem da maldade da sua nação. E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados. Ao todo, uns 3.000. Ao todo, uns 3.000. Então é interessante nós observarmos que começou com 120 reunidos no cenáculo e depois desse discurso revestido pelo Espírito Santo, eles perguntaram: o que nós devemos fazer então, Pedro? Ministra para nós o que devemos fazer. Pedro então fala: arrependam-se dos seus pecados, confessem Jesus como Senhor e Salvador e sejam batizados. E foram ali agregados mais 3.000 pessoas na história da igreja primitiva. Então, que crescimento glorioso, que crescimento tremendo. Se estavam em 120, agora com mais 3.120. E alguém então fez o seguinte comentário, né? Pedro, com um discurso cheio do Espírito Santo, em uma mensagem, converteu 3.000 almas. Hoje, infelizmente, há muitos pregadores que fazem 3.000 discursos e não se converte uma alma. O que está faltando para nós? Uma vida de oração, uma vida de plenitude, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. No final de capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver algumas estratégias importantes para o crescimento da igreja. A partir aqui do capítulo 2, 42 em diante. Uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitos milagres. Todos os crentes se reuniam constantemente, repartiram tudo uns com os outros, vendendo as suas propriedades e dividindo com os que tinham necessidade. Regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia por eles e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Que coisa tremenda, né? Aqui nos mostra como que eles agiram na igreja primitiva. Então, em primeiro lugar, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam firmes na sua autoridade espiritual. Muitas igrejas começam a crescer e começam a buscar muito poder, manifestação. Só que se não tem palavra, na verdade se torna uma manifestação da alma. Se não tem palavra, não serve. Então nós temos que entender que temos que perseverar na doutrina
dos apóstolos. Temos que perseverar na doutrina das autoridades espirituais. Eles eram unânimes na doutrina da palavra. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que eles perseveravam na comunhão, ou seja, procure não caminhar sozinho. Deus não vem buscar uma célula solta do corpo, ele vem buscar um corpo em comunhão, né? Caminhar com o corpo junto, todos juntos. Como? No partir do pão, dando a ideia de distribuir e de ter tudo junto, tudo em comum, como a gente observa na ceia, né? Estavam todos juntos, tinham tudo em comum, comemorando, celebrando, e o segredo do sucesso de qualquer ministério, perseveravam em oração. Perseveravam em oração, ou seja, viviam uma vida de busca contínua do Espírito Santo de Deus, porque a oração vai te dar direção, vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria. E aí então, a partir do versículo 43, vai nos mostrar o resultado da ação da igreja. Porque eles faziam isso, então o resultado era: em cada alma havia temor. Como nós já estudamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência, do conhecimento, né? Em cada alma havia temor, respeito, reverência, consideração. Quando há temor, o milagre acontece. Quando há temor, a glória de Deus vem. Eles viviam num conceito escatológico. Eles esperavam a volta de Jesus a qualquer momento, eles aguardavam a volta de Jesus, eles tinham uma visão comunitária de que Jesus foi ali e volta já. Né? Eles tinham uma visão que vamos vender tudo que temos, investir nessa visão, acreditamos nessa visão, que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio salvar o que havia perdido, isso precisa chegar ao mundo inteiro. Então vendiam as suas propriedades para que a mensagem do Evangelho chegasse ao mundo inteiro, da sua geração conhecida, e ultrapassou sua geração e chegou até nós. Buscavam comunhão, tinham tudo em comum, viviam em comum, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Com certeza o resultado é que a igreja cresceu. Com certeza o resultado é que a igreja ultrapassou seus limites de estrutura e alcançou aí as nações, né? Cada dia Deus cooperava com ele, acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Então vamos ver agora na questão da Bíblia revista e corrigida, dos versículos 37 a 47. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que avivamento, que derramar do Espírito tremendo, que coisa gloriosa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. 3 grandes segredos, 3 características da igreja primitiva. O primeiro deles tinham palavra, né? Recebiam a palavra, criam na palavra e perseveravam na palavra. Nenhum mover, nenhum avivamento é genuíno se não vier com a base da palavra de Deus, com a restauração da palavra de Deus, se não vier com palavra. Então, primeiro segredo da igreja primitiva: tinham a palavra, recebiam a palavra, criam na palavra, perseveravam na palavra.
Segundo grande segredo da igreja primitiva, tinham plenitude do poder, plenitude do Espírito Santo de Deus, né? E aí então o quarto segredo, por terem plenitude do Espírito Santo, tinham autoridade no nome de Jesus, usufruíam da autoridade no nome de Jesus. E esse é o discurso de Pedro, que nós vamos observar depois, o discurso de Estevão, o discurso de Paulo, outros discursos escritos aí no livro de Atos, mas nós vemos que o poder que a palavra tem, o poder que a palavra desses irmãos tinham de fazer o povo cair em arrependimento, fazer o povo receber o poder do Espírito Santo de Deus. Isso porque eles tinham aproveitado o tempo de preparo. Isso porque aqueles 10 dias que eles ficaram no cenáculo, ficaram buscando o Senhor, orando, jejuando, clamando ao Senhor, se santificando diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Como nos diz um dito popular, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Que nós possamos ser despertados para um mover de oração, porque sem oração é impossível vivermos o milagre do Senhor. E é o que vai acontecer no capítulo 3 e 4. Pedro se junta com João e eles vão para a hora da oração. Eles vão para a hora da oração. Às 3 da tarde, estavam subindo ao templo na hora da oração e tinha um paralítico ali nas escadas do templo, na Porta Formosa, e algo tremendo acontece, que eu quero ler com você, o capítulo 3 e 4 de Atos dos Apóstolos, na Bíblia Viva, Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração das 3 da tarde. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e colocado ao lado do portão do templo, aquele chamado o Portão Formoso, a Porta Formosa do templo. Como era seu costume, todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu algum dinheiro. Os dois olharam bem para ele e então Pedro falhou: "Olhe para nós." O coxo prestou atenção a eles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: "Não temos dinheiro nenhum para você, mas eu vou dar uma outra coisa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te digo, ande." Com isto, Pedro tomou o coxo pela mão e pôs o homem em pé. Ao fazer isso, os pés do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele pôde se levantar de um pulo. Ficou ali um momento e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, perceberam que ele era o mendigo coxo que haviam visto tantas vezes no Portão Formoso. Foram então tomados de uma surpresa enorme. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João e não se separava deles. Todo mundo ficou ali espantado com aquele acontecimento maravilhoso. Pedro então dirigiu-se à multidão. "Homens de Israel", disse ele, "que existe de tão admirável nisso? E por que olharem para nós como se pelo nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito este homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de todos os nossos avós quem glorificou seu filho Jesus fazendo isso. Eu me refiro a Jesus que vocês abandonaram diante de Pilatos. Apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo, vocês não o quiseram solto. Aquele santo e justo, em lugar dele, exigiram a libertação de um assassino, e vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Eu e João somos testemunhas desse fato, porque depois que vocês o mataram, nós o vimos novamente vivo. Foi o nome de Jesus que curou este homem. E vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que é dada a nós por Deus, produziu essa cura perfeita. Queridos irmãos, eu entendo que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância, e a mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Porém, Deus estava cumprindo seu plano de que o Messias devia sofrer todas essas coisas. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele a fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês e mandar
da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Messias de vocês. Porque ele deve permanecer no céu até que todas as coisas sejam finalmente recuperadas do pecado, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Moisés, por exemplo, disse há muito tempo: o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo. Prestem atenção com cuidado a tudo quanto ele disser a vocês. Todo aquele que não ouvir seu ensinamento será completamente destruído. Samuel e os outros profetas há muito tempo já falaram a respeito do que está acontecendo hoje. Vocês são os filhos daqueles profetas e estão incluídos na promessa de Deus aos seus antepassados de abençoar o mundo inteiro por meio da raça judia. Esta foi a promessa que Deus fez a Abraão, e logo que Deus ressuscitou seu filho, ele mandou Jesus primeiro a vocês, homens de Israel, para abençoar a todos, fazendo com que se convertam dos seus pecados. Enquanto eles estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da polícia do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodado de que Pedro e João estivessem afirmando que Jesus havia ressuscitado. Eles prenderam Pedro e João e, como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere para passar a noite. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram nela, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 homens. No outro dia aconteceu que um conselho de todos os líderes judaicos estava em sessão em Jerusalém. Ali estavam o supremo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros dos parentes do supremo sacerdote. Assim foi que os dois discípulos foram trazidos à presença deles. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isto? Perguntou o conselho. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: ilustres líderes e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem à cura realizada no paralítico e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isto foi feito no nome e no poder de Jesus de Nazaré, o Messias, o homem que os senhores crucificaram, mas Deus ressuscitou. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado, porque Jesus, o Messias, é aquele a quem se referem as Escrituras quando falam de uma pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra principal da esquina. Não há salvação em nenhum outro mais. Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o conselho dificilmente podia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado achava-se bem ali ao lado deles. Portanto, mandaram os dois saírem da sala do conselho e se consultaram entre si. Que vamos fazer com estes homens? Perguntaram uns aos outros. Nós não podemos negar que eles fizeram um espantoso milagre e todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles. Nós diremos a eles que, se fizerem isso novamente, receberão o pior castigo possível. Então eles chamaram os dois de volta e lhes disseram que nunca mais falassem novamente a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: decidam os senhores se Deus quer que nós lhes obedeçamos em lugar de obedecermos a ele. Nós não podemos parar de falar das coisas maravilhosas que Jesus fez e disse. Então o conselho tornou a ameaçar e finalmente mandou os dois embora, porque não sabia como daria um castigo a eles sem provocar um tumulto, porque todo mundo estava louvando a Deus por causa deste maravilhoso milagre, a cura de um homem que havia sido coxo durante 40 anos. Logo que foram soltos, Pedro e João encontraram-se com os discípulos e contaram o que o conselho tinha dito. Com isso, todos os crentes uniram-se nessa oração. Ó Senhor,
Criador do céu e da terra e do mar e de tudo o que há neles. O Senhor falou há muito tempo pelo Espírito Santo, através do nosso antepassado, rei Davi, seu servo, dizendo: porque as pessoas sem Deus se enfurecem contra o Senhor, e as nações descrentes planejam suas pequenas conspirações. Contra o Deus Todo-Poderoso, os reis da terra se unem para lutar contra ele, contra o Filho de Deus, ungido por ele. Isso é o que está acontecendo hoje aqui nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos e todos os romanos, tanto quanto o povo de Israel, estão unidos contra Jesus, o seu Filho ungido, o seu santo servo, não querem deter-se diante de nada que o Senhor, em seu sábio poder, permita que eles façam. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos grande coragem em sua pregação. Envie o seu poder curativo e que milagres e maravilhas sejam feitos pelo nome de seu santo Filho Jesus. Depois dessa oração, o prédio onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a mensagem de Deus. Todos os crentes eram um só na mente e no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Os apóstolos pregavam sermões poderosos sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. Não havia pobreza, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro para que os apóstolos dessem aos outros em necessidade. Por exemplo, um deles foi José, aquele que os apóstolos apelidaram de Barnabé, o pregador. Era da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre. Ele, pois, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos. É tremendo nós vermos aqui Pedro cheio do Espírito Santo, junto com João, sobe a porta formosa, sobe ao templo pela porta formosa, encontra o paralítico e fala: não temos ouro nem prata, mas do que temos dentro de nós. E puxa aquele homem pelas mãos e diz: levanta e anda em o nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Aqui nós vemos o início da manifestação do poder do Espírito, o início do poder, ou seja, a ação do Espírito Santo de Deus dentro deles, né? Na Revista e Corrigida vai nos dizer assim, verso 1: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. 6 horas é a hora nascer do sol, 7 horas na hora primeira, então 9 mais 6, 15 da tarde, 15 horas, 3 da tarde. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Do que tenho dentro de mim, do dunamis, do poder explosivo, da ação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Que coisa tremenda! Pedro já tinha pregado, já tinha discursado, agora é a parte prática da vida cheia do Espírito Santo. Então, nesse capítulo 3, nós vamos observar o segundo discurso de Pedro, só que agora diante da circunstância, diante do milagre, diante do poder de Deus, né? Pedro e João vão ao templo com a motivação correta. Pedro e João vão ao templo para orar, para buscar revestimento, para buscar poder, para buscar direção de Deus. Eles não vão ao templo para o milagre. Eles não vão ao templo por causa do paralítico. Eles vão ao templo com a motivação correta. Eles vão ao templo para orar. E sempre que nós vemos alguém subindo ao templo com a motivação correta, sempre que nós vemos alguém indo ao lugar de oração, alguma coisa acontecia. Quando a motivação está correta,
o nosso coração, sempre vai acontecer algo da parte de Deus. A cura de um homem coxo. Mal sabiam ele que essa cura iria repercutir de uma forma tão grande, né? Iria alastrar, eles iam ficar indignados, iam ser presos porque curaram um paralítico, ser presos por causa de um milagre, um paralítico de nascença. As coisas de Deus são loucura, né? Um paralítico de nascença, 40 anos, as pessoas levavam ele, colocavam ele à porta do templo com o objetivo de pedir esmola, um espírito de mendicância, um espírito de miséria. Era um homem, na verdade, com 40 anos, e quando ele olha para eles, ele esperava receber alguma coisa, mas jamais esperava receber cura. Esperava receber umas moedinhas, esperava receber alguns centavos, mas jamais ele esperava receber cura, poder, milagre. Que coisa tremenda, uma pessoa que nunca andou começar a andar, né? Pediu uma esmola e Pedro responde: não tenho prata nem ouro, mas do que tenho dentro em mim. Pedro com certeza se lembrou das palavras de Jesus: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. No grego original, a palavra está exatamente assim: não tenho prata nem ouro, mas quem tenho dentro de mim? De quem tenho dentro de mim? O livro de Lucas ou o livro de Atos não é para ser um livro histórico. É um manual prático da igreja, é um manual prático da vida cristã. Tem que ser um manual prático das nossas vidas. Se aconteceu com Pedro, pode acontecer com você. Aqui no capítulo 3, nós observamos que por causa de um feito de Deus pelo Espírito Santo, começa a perseguição. Vai indignar os doutores da lei, vai indignar os mestres, os fariseus, os escribas, né? E nós vamos ver que, na verdade, as ações de Deus indignam o espírito de religiosidade, né? E vai demonstrando atitudes dos servos de Deus. Por isso que o livro se chama Atos, atitudes dos apóstolos, atitudes da igreja do Senhor Jesus Cristo, atitudes do Espírito Santo de Deus. Os milagres eram uma abertura para que as portas se abrissem para pregar o evangelho. Sempre que a pessoa tem um ministério evangelístico, é importante os sinais seguirem aos que crerem. Veja que os sinais não alcançam o que crê, os sinais seguem. Segue por quê? Porque quem prega tem que estar em movimento, né? Então os sinais seguirão aos que crerem. Se ele estiver em contínuo movimento, os sinais vão segui-lo. Ele vai ter também um ministério de cura, de libertação, de visão, de interpretação, para que o evangelho possa crescer, e Deus vai cooperar com eles na propagação do evangelho. A partir do verso 3, nós vemos Pedro pregando: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pilatos determinou que fosse solto, eles quiseram matá-lo. Pedro agora começa a mostrar glória para o Senhor Jesus Cristo. Agora você vê uma mudança naquele Pedro impulsivo, sanguíneo, naquele Pedro ansioso. Você vê uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento na vida desse homem. O grande segredo está em atribuir a Deus, falar daquilo que é conhecido para chegar naquilo que é desconhecido. E algo tremendo e maravilhoso, né? Um Pedro cheio do Espírito Santo, sendo conduzido pelo poder do Espírito Santo. Se você quer ganhar um judeu para o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, você tem que pegar um personagem famoso do Antigo Testamento que seja um referencial para ele. Pedro vai pegar aqui Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Então, isso era uma característica dos sermões deles, né? Pedro vai pegar aqui Abraão, Isaque e Jacó, falar dos patriarcas. Se você fala bem dos personagens que eles consideram, você caiu na graça do judeu. Agora, o evangelismo também tem que ser estratégico, né? Você tem que saber o que falar, quando falar e como falar.
Paulo também, quando viu aqueles ídolos, né, no Areópago, Paulo foi estratégico, ele não acusou, não humilhou eles dizendo que eles estavam em pecado, na idolatria, não. Paulo valorizou. Vejo que vocês são muito religiosos, com tantos deuses, e no meio dos vossos deuses encontrei um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que é desconhecido para vocês é o Deus que eu conheci, que quero falar com vocês. Olha que estratégia tremenda, olha que fantástico, né? A crítica nunca é o melhor caminho. Não adianta você querer mostrar a verdade criticando a crença da pessoa, criticando aí aquilo que a pessoa segue como doutrina de fé e prática. Não é expondo o erro dela que você vai conseguir alcançá-la, mas sim pregando a verdade, né? Anuncie a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tenha sabedoria, valoriza a fé da pessoa, valoriza a dedicação da pessoa, valoriza o que ela tem de bom para você chegar com a palavra e lançar a rede. Em todos os sermões que nós vamos observar aqui no livro de Atos, nós vamos encontrar sempre essa estrutura, ou seja, primeiro quem estiver pregando vai falar da proclamação de que a era do Messias finalmente havia chegado. Olha o versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Olha o versículo 25, que vai nos dizer: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Segundo lugar, citar o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. Citar o Antigo Testamento. Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Verso 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Não adianta negar o Antigo Testamento, não adianta rejeitar o Antigo Testamento. Você tem que testificar e confirmar o Antigo Testamento. Depois, terceiro lugar, a revisão da vida do ministério de Jesus. Verso 14 e 15. Mas vós negastes o santo e justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, matando o príncipe da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E aí, então, a invocação ao arrependimento. Verso 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Então a importância do arrependimento, porque o arrependimento que prepara o caminho, o arrependimento que na verdade vai trazer justamente essa mudança, essa transformação. Se uniram a eles 5.000 homens, que coisa tremenda, né? Primeiro sermão 3.000, agora 5.000 homens. Os apóstolos tinham recebido a incumbência de testemunhar e testemunham, testificam e já fazem o apelo. Então nós observamos aqui a importância de saber a forma correta, cumprir o protocolo. Quais as bênçãos que vêm quando há um arrependimento? Quando há um arrependimento, a conversão. Quando há arrependimento, a mudança de direção, a mudança de vida, né? Deixamos o caminho da iniquidade e passamos a seguir o caminho da santidade. Deixamos o caminho do pecado e passamos a seguir o caminho da bênção. Então, quando há arrependimento e confissão do pecado, os pecados são perdoados, os pecados são deletados, há um cancelamento dos nossos pecados que já estavam justificados diante do Senhor. Eu me aproprio do que Jesus fez na cruz do Calvário e, como diz o texto, aí vem um tempo de refrigério, né? Tempo de estarmos na presença do Senhor, tempo de estarmos com restauração, tempo onde todo roubo vai haver restituição, todo roubo vai ser resolvido, a dívida é tirada, a graça nos alcança, a graça que é um favor imerecido. Agora, o que isso resultou?
Como já lemos no capítulo 4, isso resultou na primeira prisão de Pedro e João, né? O resultado disso é que eles foram presos. Agora, quase 5.000 homens foram convertidos, que coisa tremenda, né? 3.120, 120 no cenáculo, mais 3.000, 3.120, mais 5.000, 8.120, logo aqui no segundo sermão. Então nós já estamos falando aí mais de 8.000 pessoas, né? Claro que os números são sempre aproximados, não tem como fazer uma conta exata, ainda mais naquele tempo, né? Mas o texto nos diz aí de números aproximados. E lá na frente nós vamos ver então que começam a perseguir por causa dos sinais e porque as pessoas estão se convertendo. Qual era, na verdade, a preocupação dos mestres, doutores? Qual era a preocupação dos fariseus? A falta da renda no templo, né? Então, se estão se convertendo ao cristianismo, vão deixar de contribuir no templo, então como que eles vão ser sustentados, como eles vão ser mantidos? Que coisa terrível, né? Sempre aí um espírito de mamon por detrás de todo interesse aí pessoal, político, financeiro, né? Através disso nós podemos observar que sempre que começamos a pregar a verdade, vai incomodar o inferno, vai incomodar o reino das trevas. Sempre que começamos a pregar o evangelho vivo, genuíno, temos que estar preparados para lutas, perseguições, tribulações, mas não podemos desanimar. Temos que continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. As lutas, as tribulações vêm para tentar abater você que está fazendo, para tentar paralisar você que está fazendo a obra do Senhor, para tentar trazer desencorajamento, para tentar impedir você de continuar crendo. Mas temos que continuar firmados na reunião de oração, temos que continuar firmados clamando ao Senhor, porque a perseguição aqui resulta para eles pedindo ousadia, pedindo intrepidez. Bem verdade que eles agora estão sofrendo, bem verdade que agora nós vemos aí na carne, né, fisicamente passando aí por adversidades, por problemas, por situações de perseguição, de luta, mas não desanimaram, muito pelo contrário, se fortaleceram. No capítulo 4, que nós já lemos também na Bíblia Viva, nós vemos aí que eles reuniram o sacerdote, o sumo sacerdote, o clero, né, do templo, o clero ali do templo, e estavam todos ali, e essa reunião era chamada de sinédrio. Eles convocam o sinédrio, reúnem os sacerdotes, o sumo sacerdote, a liderança. Era um tipo de senado religioso, né? A corte suprema judaica dos oficiais, porque eles queriam acabar com o mal ali mesmo, eles queriam resolver. E a hora que vai juntar para resolver ou para perseguir alguém, até os que discordavam se uniam, até fariseus e saduceus se juntavam. Então até os inimigos se juntaram para confrontar a verdade, para confrontar o povo de Deus que estava cumprindo a vontade do Mestre. Pedro e João estão diante da mesma autoridade que deu a ordem para matar Jesus. Estavam diante da cúpula de Israel, só que agora era uma multidão muito grande, então agora eles estavam preocupados, agora na verdade eles começaram a pensar, peraí, não é mais um, né? O diabo pensou que matando Cristo iria parar o plano de Deus, muito pelo contrário, quando matou, multiplicou. Cristo era um só, mas matando o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, multiplicou em pequenos cristos. Esse é o significado da palavra cristãos. Atos 4, 7 a 12. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício, estão sendo interrogados porque curaram um paralítico de nascença, do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eles queriam brecar, queriam impedir mais uma vez, mas não podiam, porque todo mundo estava falando do milagre à porta do templo. Todo mundo conhecia. Deus é tão estratégico que fez uma cura justamente numa pessoa que era conhecido por todos. Estava ali 40 anos na porta do templo. O Pentecostes foi apenas um começo, um desatar do derramar do Espírito Santo. Deus tem mais para nós nos dias de hoje. Quanto mais eu der espaço ao Senhor, mais o Espírito Santo de Deus vai ser derramado. Sempre que nos dispormos, Deus vai nos encher. Sempre que nos dispormos, o Espírito Santo vai vir na plenitude. Verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Depois que você está com Jesus, todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? E aí eles começaram a dar lugar ao Espírito Santo e começaram então a se maravilhar pela diferença que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. A partir do verso 14 até o verso 31, quando eles oram e o lugar se move e todos que estavam reunidos ali são cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando buscamos ao Senhor com sinceridade, com a motivação de coração correta, eu tenho que buscar o Espírito Santo continuamente, não só quando vou pregar, não só quando vou dar uma aula, não só quando vou para a igreja, não só quando tenho um compromisso e uma responsabilidade dentro da igreja, mas eu tenho que buscar a presença de Deus e do Espírito Santo no dia a dia, para ter uma transformação de vida na casa, na família, na escola, na faculdade, em todo o tempo e viver o milagre do Senhor. Interessante que dos versos 32 em diante, nós vamos observar que a comunidade de bens entre os primeiros cristãos era o coração e a alma da multidão de todos os que criam. Ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da salvação, da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Veja que esse derramar, essa plenitude, essa vida era restrita aos crentes, àqueles que criam. Era administrada pelos apóstolos cheios do Espírito Santo. Seu propósito era repartir os seus bens com os necessitados. E isso não foi uma exigência de Deus, isso aconteceu voluntariamente. Até que o Senhor moveu o coração de um homem chamado José, que os apóstolos chamaram de Barnabé, um grande ministério que nós vamos falar na próxima aula, e nós vamos observar que através dessa situação despertou ciúmes, inveja na vida de Ananias e Safira, que nós vamos ver na próxima aula, na próxima matéria. Pai de amor e Deus bendito, Senhor, homens iletrados, indoutos, pescadores, simples, humildes, mas que creram, que foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Reveste-nos com o poder do Teu Espírito. Venha, ó Pai, sobre nós. Aviva, Senhor, a nossa vida. Aviva, Senhor. Em nome de Jesus nós rogamos um novo tempo de milagres, de bênção, de livramento. Que venhamos viver essas experiências de Pentecostes. Que venhamos viver essa plenitude do Teu Espírito. Enche-nos com Teu Espírito, para que possamos, ó Pai,
continuar e propagar o Evangelho do Reino. Abençoe a cada um, manifesta o teu poder e a tua glória, hoje e sempre, no nome precioso de Jesus. Amém. Persevera, não desanima. Sabemos que em casa a disciplina tem que ser muito maior, mas vai valer a pena. Busca conhecimento, faz o seu resumo, faça suas provas, se dedica no conhecimento da verdade, sabendo que Deus tem um plano e um propósito na tua vida, e assim como Ele usou Pedro e João, Ele quer usar você nessa geração de hoje. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.